Pessoal, bom dia, é um prazer novamente estar com vocês, espero que todos estejam bem, passando aí por essa pandemia, essa distância, né, fisicamente, mas que em nome de Jesus em breve a gente vai vencer e voltar à normalidade, se Deus assim permitir, tá bom? Hoje vamos fazer as correções, como sempre de costume, e falar um pouquinho sobre efeito estufa, tá bom? Um assunto bem atual, é um assunto que sempre cai em provas, é muito importante esse assunto, tá bom? Então vamos lá, acompanhe comigo, mas antes vamos corrigir a atividade do livro de atividades, apenas a página 7, tá bom? Então abram aí, tem em mãos a página 7 e vamos lá. Pessoal, a imagem ao lado, essa imagem aqui, tá certo? Apresenta de forma simplificada a complexidade do balanço de radiação solar, que foi o que a gente viu na aula passada, o balanço energético. Com base na ilustração, explique como ocorre o aquecimento da superfície terrestre. Vocês vejam só, o Sol ele interage aqui, tá certo? Agindo com relação ao planeta, uma parte fica no planeta, como vocês podem ver, e outra volta para o espaço. Então, de acordo com a imagem, a resposta da radiação solar incidente que atinge a Terra, nosso planeta reflete uma parte para o espaço, como vocês podem ver aqui na seta, para cima, né, em relação a outra parte. Então, uma parte fica na atmosfera e na superfície, e outra parte é refletida para o espaço novamente, beleza? Então aqui não tem mistério, era só falar sobre isso, que uma parte fica no planeta, né, na superfície, na atmosfera, e outra parte volta aí para o espaço. A imagem a seguir, no oitavo, mostra um fenômeno astronômico que se manifesta em nossa atmosfera. Vocês vejam aí, né? A imagem está mostrando esse fenômeno. Desculpa que eu estou um pouco... Não é nem gripado, é como se fosse uma alergia, alguma coisa. Então, como é o nome desse fenômeno, né? Ele é o meteoro, conhecido também como estrela cadente. Tá certo? Mas é um meteoro. Quando chega na Terra, cai na superfície, é chamado de meteorito, beleza? Vamos para a letra B. Pesquise como esse fenômeno ocorre. Então aí vocês poderiam pesquisar, por exemplo, são pedaços rochosos presentes no sistema solar, que são ocasionados atraídos pela gravidade da Terra. Ao penetrar a atmosfera em alta velocidade, ele é pulverizado na mesosfera, né? E aí, quando chega aqui na Terra, chega como meteorito. Então era mais uma pesquisa aí, vocês fazerem como é que ocorre esse fenômeno, beleza? A letra C. A atmosfera tem importante participação nesse fenômeno. Explique essa informação. É óbvio, ela tem extrema importância, porque se não fosse o papel da atmosfera, a gente poderia sofrer grandes catástrofes. Então ela impede que esses grandes fragmentos cheguem com intensidade, velocidade e tamanho na superfície terrestre. Então é a atmosfera que faz esse papel, né, de impedir que esse impacto, né, ocasione aí grandes perdas aí, né, até de vidas de pessoas devido a esses meteoros, tá bom? Então é isso. A gente finaliza a correção e agora entra justamente no assunto aí que é efeito estufa. É um tema que a gente vê bastante falar, né? Se fala muito em efeito estufa e muitas vezes as pessoas pensam que é algo muito ruim, muito negativo. Não. O efeito estufa, esse efeito que é um efeito natural, ele é extremamente importante para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Porque ele é o principal regulador da temperatura do planeta. Só que esse efeito estufa foi ocasionado de forma avançada, de forma desproporcional, aí gera um aquecimento do planeta. É por isso que a gente chama de aquecimento global, tá certo? Que é ocasionado pela intensificação desse efeito estufa, esse aumento exagerado. Se o efeito estufa estiver no padrão normal, ele é excelente. É ele que mantém a temperatura ideal do planeta. Se ele estiver extrapolado, que a gente vai ver como é que funciona isso daqui a pouco, aí ele é prejudicial, tá bom? Vamos lá.
Efeito estufa é o processo natural. Olha aqui, destacar. Vou até destacar aqui, ó. Processo natural. É algo natural, é algo benéfico do planeta, beleza? Para manter a temperatura da Terra numa média ideal, numa média ideal. Então, quem é responsável por manter a temperatura ideal é justamente esse efeito estufa. Mas a ação do homem, opa, já vem aqui no lado ruim, e o avanço das indústrias faz com que esse efeito aumente e a temperatura do planeta também aumente a cada ano. Então, esse é o problema. Então, de forma natural, ele é excelente, é perfeito, é o ideal, né, para manter a vida humana na Terra. Mas ele aumentado, ele vai começar a provocar efeitos que podem aí comprometer cidades, como é o caso de cidades litorâneas. A gente vai ver daqui a pouco algumas consequências. Deixa eu passar aqui. Pronto, pessoal. Eu vou ficar aqui embaixo. Efeito estufa. Nos dias em que a temperatura do ar está mais baixa, geralmente a gente usa roupa, né? A gente que mora em regiões mais frias, como é o caso de Garanhuns, né? As cidades vizinhas Garanhuns também, a gente usa uma roupinha mais fria, né? Para que a gente se sinta menos frio, né? Então, as roupas, presta atenção, as roupas, elas não geram calor, certo? Elas não vão gerar calor. Elas vão impedir que nosso calor, que é produzido pelo corpo, né, saia, né, se dissipe. Então, essa é a função da roupa. E a atmosfera faz a mesma coisa, tá certo? Ela vai nos manter aquecidos. Ela não vai gerar calor, ela vai manter aquecido. Vou pegar aqui para vocês o laserzinho, para vocês acompanhando comigo aqui no texto, tá bom? Aqui, olha. Ela impede que o aquecimento gerado ao longo do dia se perca totalmente durante a noite. É a mesma coisa que a roupa faz. Ela impede que o nosso calor, produzido pelo nosso corpo, se perca. Por isso que a gente fica mais aquecido com aquela roupa, com aquele agasalho. Ele não vai gerar calor. A mesma coisa a temperatura. Quando chega a noite, né, ela vai liberando aquele, né, impedindo que o calor vá embora. Né, porque durante todo o dia ali, ela reteve aquele calor. Por isso que as noites não são tão quentes, não tão frias como deveriam ser, mesmo sem o sol. Então, o efeito estufa, processo por qual os gases atmosféricos absorvem parte da energia refletida pela superfície, é muito importante para a manutenção da vida, pois retém parte da energia térmica do planeta. Professor, mas quais são os gases aí responsáveis pelo efeito estufa? São os gases que compõem 1%. A gente estudou isso na aula retrasada, que a gente viu o quê? Qual é a composição da atmosfera? É composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de demais gases. Esse 1% aí é que vai compor alguns gases do efeito estufa, que é o dióxido de carbono, que é o metano, que é o óxido nitroso, que é o ozônio, além do vapor de água. Então são esses gases aí, né, que está aí destacado em vermelho, que são responsáveis por, né, fazer esse efeito estufa. Só que se a gente tiver uma emissão muito elevada desses gases, como é o caso do dióxido de carbono, esse efeito de estufa vai intensificar e vai gerar esse problema aqui, ó, de vermelho, ó, o aquecimento global, tá bom? Então, quando falamos em efeito estufa, estamos nos referindo ao fenômeno natural do planeta. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural do planeta. A gente não pode confundir com aquecimento global. Aquecimento global já é outra coisa, que é um aumento desse efeito estufa que gera, né, uma temperatura maior do planeta, gerando um aquecimento global. Os principais gases são esses, né? Eu acabei de falar, né? Dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, ozônio são os gases responsáveis aí pelo efeito estufa. Tá aqui, pessoal, quando a gente fala de aquecimento global, a gente fala de um fenômeno que é intensificado pela atividade humana. Então, quem está gerando esse aquecimento a mais do planeta são as atividades humanas, né, que geram um número maior, uma quantidade maior de gás carbônico, que é um dos gases poluidores aí que intensificam esse efeito estufa, tá bom? Olha, estudos indicam que a temperatura do planeta tem aumentado nos últimos séculos. Então, a nossa temperatura há 100 anos atrás era uma, hoje a média é outra, tá bom? Dessa maneira,
acreditam que o aquecimento global vem sendo causado pelo efeito estufa, ampliado pelas emissões de gás carbônico em decorrência dessas atividades humanas. Então, quem é que gera o aquecimento global? É a intensificação do efeito estufa pelas atividades humanas. E o que é o efeito estufa? É um efeito natural que mantém o equilíbrio da temperatura no planeta Terra. Esse aumento dos gases do efeito estufa é que faz esse aquecimento global, tá bom? Vou passar a imagem aqui. Pessoal, para reduzir as emissões de gases, né, que elevam o efeito estufa, aí precisa ter, alguns países estão desenvolvendo tipos de combustíveis menos poluentes. Então, combustíveis que não venham produzir gás carbônico. Então, aí, por exemplo, o biocombustível, tá certo? Até os carros elétricos, né? Então, aí, criando carros elétricos para que haja uma emissão menor de poluentes, tá bom? E também existe aí muitos acordos firmados entre os países para diminuir a emissão de poluentes. Um dos acordos muito conhecido é o Protocolo de Kyoto. Por que esse nome? Porque foi assinado na cidade de Kyoto, lá no Japão, em 1997. Então tem uma importância muito grande esse protocolo, que foi assinado por inúmeros países para reduzir a emissão de gases, né, responsáveis pelo efeito estufa. Pessoal, esse gráfico aqui é bem bacana, tá bom? Olha, essa primeira parte aqui de cima, parte da radiação não atinge a superfície e é refletida pelo espaço. Vejam só, bate aqui e volta para o espaço. Aqui entra, parte da radiação solar atinge a superfície. O oceano se aquece, liberando vapor de água, que é importante. A superfície terrestre reflete a radiação solar sob a forma de calor para a atmosfera. Aqui, ó, os gases de efeito estufa podem se acumular na atmosfera, reduzindo a parte de perda da troposfera e tornando o planeta mais quente. Aqui, olha, queimadas liberam gases de efeito estufa. As queimadas, os veículos, tudo isso aí gera uma intensificação de gases responsáveis pelo efeito estufa, que é o dióxido de carbono e o monóxido, tá certo? O monóxido e o dióxido de carbono são os principais gases aí que são intensificados devido à ação do homem, através de queimadas e também de poluição de indústrias, de carros e etc, tá bom? Pessoal, concluindo, o que a gente conclui com isso? O efeito estufa, embora seja prejudicial em excesso, então em excesso, o efeito estufa é prejudicial. Vou até grifar aqui. É bom a gente já destacando essas partes que é importante. Olha aqui, ó. Prejudicial em excesso. Então o efeito estufa, ele é prejudicial se for em excesso. Porém, na verdade, ele é vital para a vida da Terra. Ele é extremamente importante. Se não fosse o efeito estufa, né, o efeito normal e natural, era impossível. Impossível mesmo haver vida humana no planeta Terra. Pois é ele que mantém as condições ideais para a manutenção da vida com temperaturas mais amenas e adequadas. Então, quem é responsável por manter as temperaturas amenas e adequadas? É o efeito estufa. Beleza? E aí a gente finaliza a aula. Espero que vocês tenham compreendido. A gente vem para a atividade de casa, que é justamente 2 páginas dos 2 livros, tá bom? Destaca aí, anota na agenda. Livro de atividades, página 8. E livro didático, página 11. O prazo vai até dia 13, quinta-feira, ou seja, amanhã. E teremos hoje ainda um tira-dúvidas aí com a hora do desafio. Desde já eu parabenizo a você que participou no último tira-dúvidas, também com o desafio aí, tá bom? Então, conto com vocês hoje, às 10h30, para fazermos aí o tira-dúvidas junto com a hora do desafio, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.